pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à transmissão aqui online pelo Facebook do Grupo Espírita Abrigo de Luz. Enquanto o pessoal está conectando, eu vou aproveitar para fazer alguns avisos. Então, queria lembrar todo mundo que a gente começou há mais ou menos 3 semanas atrás um curso online com estudo do livro Nosso Lar. Então, a gente está fazendo toda segunda-feira, das 8 às 9 da noite. A gente está no comecinho, então ontem a gente estudou capítulo 5 e 6. Então, quem quiser participar com a gente, manda mensagem para a gente aí pelo Messenger do Facebook, que a gente manda informações para vocês aí como começar a participar com a gente. Deixa eu me apresentar. Então, para quem não me conhece, eu sou o Anderson, participo aqui da casa há um pouco mais de um ano, e eu fui convidado, poderia dizer pressionado, mas eu fui convidado para fazer a palestra hoje, e quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui, por estar fazendo pela oportunidade, e também queria agradecer pela confiança que a diretoria colocou em mim. E mais um aviso que eu queria dar também, é que desde a semana passada a gente tem um perfil no Instagram, é o Grupo Abrigo de Luz. Então pedi que todos vocês também aí comecem a seguir a gente lá no Instagram. Bom, então é isso. Eu queria convidar todos que conectaram agora para a gente fazer uma prece, para a gente se conectar aqui no centro e para a gente entrar em sintonia com os mentores do trabalho de hoje. Então vou pedir que todo mundo se acomode bem na cadeira, procure fechar os olhos, se tranquilizar, comece a prestar atenção na respiração, comece a respirar bem tranquilamente, comece a sentir o batimento cardíaco. Se está muito acelerado, começa a procurar se acalmar, se tranquilizar, deixar aquele batimento bem sereno, bem tranquilo. Respirando bem fundo. E eu vou pedir que todo mundo mentalize aqui na nossa casa, no nosso centro. Se sintam como se vocês estivessem aqui. E se sintam acolhidos pelos nossos mentores, por todos os nossos amigos que estão aqui hoje. E assim, continuando nessa calma, nessa serenidade, eu peço que cada um vá abrindo os olhos quando se sentir bem. Bom, assim, essa serenidade. Antes de começar o tema de hoje, eu queria fazer 2 perguntas, porque essa transmissão pela internet é coisa nova pra gente, né? A gente está aprendendo ainda. E eu estava observando algumas coisas que foram comentadas nas outras semanas, e eu fiquei com uma curiosidade, porque como as pessoas estão conectando na live, a gente não sabe se as pessoas vieram, têm conhecimento da doutrina espírita, já frequentaram outros centros. Então eu queria fazer 2 perguntas, na verdade. Foi mencionado algumas vezes aí sobre o Evangelho no lar. Gostaria de saber se todo mundo sabe qual é o Evangelho no lar, se todo mundo tem conhecimento do que é, se tem alguma dúvida. Se tiver dúvida, vou pedir que vocês comentem aqui nesse vídeo, ou então mandem mensagem para a gente pelo Messenger, para que a gente possa preparar uma palestra explicando o que é o Evangelho no lar, então mais detalhadamente. E tem uma outra coisa que foi comentada aqui também, foi sobre o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Também queria saber se todo mundo sabe o que são esses livros. Esses livros, eles fazem parte da codificação espírita. Então, são 5 livros que fazem parte da codificação. Se vocês quiserem saber mais informações também, mais detalhes, manda mensagem para a gente que a gente prepara uma palestra explicando tudo. Então, mensagem aí pelo Messenger do Facebook ou pelo Instagram, né, depois que seguir a gente. Bom, então,
começar a falar do tema que eu preparei para hoje, não tem como não falar nos dias de hoje, né? É o tema atual, a pandemia. Então, toda essa situação que a gente está vivendo, que já parece uma eternidade, né? São 5 meses que a gente está vivendo na pandemia, e a gente não tem ideia ainda de quando tudo isso vai terminar, de como vai ser. Então, eu estou usando o exemplo da pandemia porque é uma coisa mais atual, mas isso pode se aplicar a problemas de saúde, a problemas financeiros, a conflitos que a gente pode ter em casa. Na verdade, a gente está vendo também que a pandemia, o isolamento social está aumentando os conflitos em casa. Então, todas essas situações que a gente está vivendo, seja medo, ansiedade, aflição, tudo isso a gente começa a sentir o pensamento acelerado, as preocupações, e isso vai gerando sensações físicas. Qual é a sensação física? Muito normal. Palpitação, coração acelerado, começar a suar frio, tem aquele medo, aquele desespero. Então, como é que a gente pode conseguir lidar com isso e começar a mudar, a conviver melhor com essa situação, a tentar aprender a ficar melhor? Primeira coisa que a gente tem que fazer, mudar a sintonia. Mudar a sintonia de verdade mesmo. Então, normalmente, se a gente está vendo uma coisa que é muito comum, a gente começar a assistir jornal na TV, e vem aqueles negócios assim que começa a só mostrar o número de morte aumentando, o número de infectados aumentando, e passa imagem de cova sendo aberta no cemitério, de fila no hospital, e aquele monte de gente passando. Aquilo vai dando uma angústia, vai dando um desespero. Então, primeira coisa, muda a sintonia, literalmente muda o canal, então desliga a TV. Primeira coisa, a forma mais fácil de você mudar a sintonia do seu pensamento. Falando TV, mas isso se aplica também àqueles sites da internet que você fica vendo notícia, que se for só coisa negativa também sai daquilo. Serve para mídia social, Facebook, Instagram e até o WhatsApp mesmo. Qualquer coisa que você começar a ver que te dá essa aflição, te dá esse sentimento ruim, muda. Cancela, muda, vai e coloca uma música que te vai sentir bem, que te dá alegria, que te dá aquela sensação boa. E com isso, a gente começa a mudar a sintonia dos nossos pensamentos. A doutrina espírita tem uma frase que é muito usada, que a gente repete muito, e é muito difícil pôr em prática, que é vigiar e orai. Então, essa primeira dica de mudar a sintonia é no vigiar. Você está vigiando seus pensamentos. Você tem que buscar só ter pensamento positivo. E ninguém falou que é fácil, mas a gente tem que buscar. Faz parte do nosso aprendizado, do nosso crescimento. E a segunda parte, que é a parte que eu quero falar para vocês hoje, passar minha palestra, que é orar. Como que a gente tem que fazer para orar? Como que a gente tem que buscar fazer a prece? Porque, voltando ao que eu falei, quando você está com todo esse sentimento de aflição, de medo, de desespero, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar o seu pensamento. Então você começa a conseguir ficar mais tranquilo, mais equilibrado. E quando você faz a prece, você faz a comunicação lá com Ele aqui, ó, com Jesus, com Deus, e você começa a voltar a se ligar ao Pai, a ficar tranquilo e equilibrado. Mas como rezar? O Espiritismo mostra pra gente, ensina a gente, que não existe fórmula para fazer uma prece. A prece, ela não precisa ser decorada, não precisa ser feita com palavras rebuscadas, com coisa muito linda, com coisa muito elaborada. Ela não tem tempo determinado, ou seja, não tem regra. A prece, em primeiro momento, então voltando à prece que eu fiz aqui com vocês na abertura, a prece, em primeiro momento, a gente tem que acalmar nosso coração. Então, quando você está naquele momento de desespero, de aflição, de angústia, a primeira coisa que você tem que fazer, para, se concentra
acalma o coração, acalma o batimento cardíaco, fica tranquilo. Porque a gente aprende que a prece, ela vai nascer da emoção, nasce do coração. Então você tem que sentir aquilo que você quer rezar, a prece que você quer fazer. Então começa no sentimento. Depois ela passa pela razão, pelo pensamento. Então você precisa entender o que você está rezando. Você tem que entender o que você está falando. Então por isso que não adianta ter uma prece muito bem elaborada, muito bem escrita, com português assim maravilhoso. Se você não entender o que você está falando, o que você está pensando, ela não vai chegar até Deus. Então assim, se você não tiver a sensação, a emoção naquele momento, se não estiver vivendo aquilo, ela não vai ter efeito, porque ela não vai ligar com o seu pensamento e não vai chegar até Deus. Então assim, só para resumir e deixar bem claro, então, a prece, ela tem que nascer da emoção, do sentimento no coração. Ela se liga com o pensamento, com o raciocínio, e é aí que ela vai até Deus, vai chegar até Deus. E é uma outra coisa que o Espiritismo ensina pra gente, que é a fé raciocinada. Então você tem fé porque você sabe que você está rezando, você sabe que você está pedindo. Bom, para continuar, para não me alongar muito, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, voltando a falar sobre o livro da codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, o último capítulo, também conhecido como último capítulo, ele tem uma coletânea de preces espíritas. Outro dia eu estava lendo, comecei a ler esse capítulo, e eu achei ele muito interessante. Então, voltando, o Espiritismo ele não dá fórmula pronta para a gente, ele simplesmente, essa coletânea, são sugestões de preces que a gente pode fazer. Então esse capítulo todo, a primeira parte tem a explicação dos momentos que a gente tem que fazer a prece, e depois vem a prece explicada, sugerida. Então eu vou fazer aqui, eu vou fazer um comentário da primeira prece que é apresentada nesse capítulo, que é a oração dominical. Então, eu vou falar das partes principais que eu acho mais importante, mas eu oriento todo mundo a ler, porque é muito interessante, faz a gente refletir muita coisa. Aí você pode falar para mim, mas Anderson, eu não tenho Evangelho segundo o Espiritismo em casa. Aí eu vou te responder. Você pode pegar na internet. Então, tem a Biblioteca Virtual Espírita. O site é B de bola, V de viagem, espírita.com. Você acessando esse site, logo na página inicial, lá embaixo, tem os livros da codificação. Então você consegue baixar o PDF do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, então, por que eu vou falar da oração dominical? Conforme os Espíritas explicam, conforme a explicação que tem lá, essa é a primeira prece que é colocada nesse capítulo, porque é a mais importante de todas. Se ela for feita da forma correta, que nem eu falei, com a emoção e com o pensamento, né, você entendendo o que você está falando, ela substitui todas as outras, ela é a mais forte de todas. E por que isso? Porque nada mais é a prece que Jesus nos ensinou. Então ela é chamada de oração dominical por uma sugestão de ser feita aos domingos, mas na verdade é a oração do Pai Nosso comentada. Então assim, é muito importante porque acredito que todo mundo, né, eu também, porque como a gente costuma falar, a primeira pessoa que está ouvindo o que está falando sou eu, então o ouvido mais próximo é o meu. A gente tem o costume de fazer o Pai Nosso de forma automática, né? A gente tem decorou, começa a repetir, então não está nem sentindo nem pensando no que está falando, está indo automático. Então achei muito importante refletir sobre as partes do Evangelho. Então a primeira frase: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. O que a gente quer dizer com essa frase? Em primeiro lugar, a gente está reconhecendo que Deus Pai, Ele é Pai porque é o nosso Criador, nos criou, Ele é sábio e soberano. Então a gente está reconhecendo que é um ser superior a nós.
está reconhecendo a grandeza dele. Depois a próxima frase, venha a nós o vosso reino. No primeiro momento, você falando essa frase dá a impressão que é assim, eu quero que o céu venha até mim. Mas não é isso que quer dizer. O que quer dizer essa frase? Todos nós, desde que a gente foi criado, a gente tem conhecimento das leis de Deus, que a gente pode chamar de consciência também. Então a gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas a gente sabe, mas a gente não pratica as leis de Deus. Então a gente sabe que é errado, por exemplo, passar os outros para trás, sabe que é errado, por exemplo, cortar um carro do lado no trânsito, sabe que é errado roubar, sabe que é errado um monte de coisa. A gente pode até usar o exemplo dos 10 mandamentos. A gente sabe que é errado, mas a gente acaba fazendo. Então é isso que quer dizer, venha a nós o vosso reino, que eu possa aprender e evoluir até chegar um dia que eu faça tudo segundo as leis de Deus. Depois, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O que isso quer dizer? Eu acho que essa é uma das partes mais difíceis, né? Porque normalmente quando a gente reza, a gente está pedindo alguma coisa, que a gente deveria também rezar para agradecer, não só pedir. E quando a gente pede, a gente quer que seja atendido o que a gente pediu. Só que a gente não tem a consciência que a nossa... Na verdade, vou ser redundante, mas a nossa consciência é muito limitada. A gente não tem ideia do que a gente está pedindo, se o que a gente está pedindo é realmente o melhor para a gente. A gente não sabe, mas Deus sabe. E essa parte a gente está rezando para pedir resignação, para a gente aceitar a vontade do Pai, mesmo que eu não entenda o que está acontecendo no momento, mas eu tenho que entender que aquilo é o melhor para mim. E mesmo que não seja o que eu pedi, eu tenho que entender que aquilo é o melhor para mim. Bom, continuando. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. A gente também, no primeiro momento, pode pensar que a gente está pedindo para ter o pão, ficar na boa e ter o pão, mas não é isso também. Nessa frase, a gente pede que Deus nos dê condições de evoluir, de crescer, de aprender e de trabalhar, porque só crescendo e evoluindo a gente consegue ter a opção de trabalhar e conquistar o sustento, seja tanto o sustento material, que é o pão do corpo material, ou o sustento espiritual, crescendo e aprendendo moralmente. Bom, a próxima frase, perdoa nossas dívidas ou nossas ofensas, assim como perdoamos nossos devedores ou quem nos tem ofendidos. Então, voltando naquela primeira parte, a gente sabe que a gente acaba cometendo atentados contra as leis de Deus. A gente não faz, muitas vezes a gente faz coisas contrárias às leis de Deus. E nessa parte a gente está pedindo perdão. Só que tem um agravante, né? O Espiritismo ensina pra gente que a gente tem várias encarnações até chegar nessa aqui. Então, se a gente colocar o número de vezes que o número de dívidas que a gente tem nessa vida e multiplicar por todas as passadas, olha quanta dívida que a gente tem que a gente está pedindo perdão. Mas também como é que a gente pode pedir que Deus perdoe a gente se a gente não perdoa quem cometeu algum ato contra nós? Então, por isso que é importante a gente perdoar. Mesmo porque a doutrina espírita ensina pra gente que ninguém que está aqui no planeta Terra é santo. Todo mundo que está aqui é porque tem muito que evoluir. Então, por que eu não vou perdoar meu irmão? Por que eu não vou perdoar alguém que fez alguma coisa errada para mim? Então, se a gente quer o perdão, a gente tem que perdoar também. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Tentação, a gente já pensa um monte de coisa, né? Que é aquela coisa errada, mas não necessariamente vai, por exemplo, a tentação de traição. Já é a primeira coisa que vem na cabeça, mas na verdade não é só isso. A tentação em nos livrar do mal é que a gente tenha força para não sintonizar com energias negativas. É esse que é o mal que aflige a gente. A gente está sendo 24 horas por dia bombardeada com forças negativas, com energia negativa. Então, nessa frase, a gente está pedindo força para Deus
para que a gente consiga resistir essas forças negativas e, como eu falei no começo, mude a sintonia. E, por final, que assim seja. Amém. Então, mais uma vez, a gente reconhece que Deus é todo-poderoso e soberano e que a gente está aceitando a vontade dEle. Que seja feita a vontade dEle. Bom, então, era isso que eu queria passar. Eu queria dizer que uma coisa muito importante, que desde que eu comecei a preparar essa palestra, a oração do Pai Nosso teve um sentido totalmente diferente para mim. Agora, cada vez que eu rezo, eu consigo sentir o que eu estou falando, consigo entender, e é uma coisa maravilhosa. Bom, então é isso. Mais uma vez queria agradecer a oportunidade, a confiança, e eu vou passar agora pedir para que o Wilde aqui faça as orações finais. Muito obrigado a todos. Boa noite, amados. Que a luz do Mestre esteja na residência de todos vocês. Obrigado, Anderson, pelo esclarecimento. A prece é um grande divisor de águas, né? Entre estar conectado e não estar conectado, entre estar bem e não estar bem. Bom, pessoal, vamos para aquele momento das vibrações. Esse momento é um momento bastante especial, feito de coração e alma. Quem não pegou ainda, pega o seu copinho com água, para que ela possa ser fluidificada. Coloque aí do seu lado. Vamos nos acomodando aí em nossas cadeiras da melhor forma possível para esse momento especial, ok? Nesse momento, vamos nos acomodando da melhor forma possível. Vamos tranquilizando os nossos corações e as nossas mentes. E nesse clima de paz e serenidade, vamos elevando os nossos pensamentos ao encontro do Divino Mestre Jesus. E assim, fortalecidos e harmonizados com Deus nosso Pai, nós vamos vibrar, e vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e os nossos melhores sentimentos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões que divulgam o Evangelho de Jesus e por todos os espíritos com tarefas evangélicas. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando o seu contorno todo iluminado, e que essa luz seja forte para iluminar o nosso presidente, envolvendo a ele e a todo o seu ministério com muito amor e justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem. Vamos vibrar por esta casa que nos acolhe e por todos os trabalhos aqui realizados. Vamos vibrar por todas as turmas de escolas de aprendizes do Evangelho, pela mocidade e pré-mocidade espírita e pela evangelização infantil. Vamos vibrar por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Pelos nomes colocados nas cestinhas de vibrações, pelo nosso lar e pelos queridos que lá deixamos, imaginando a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes, e essa luz transborda por todas as janelas e vai envolvendo a todos os nossos vizinhos. Pedimos também, meu Pai, nesse momento, a fluidificação da nossa água,
colocando o remédio necessário para aliviar os males do nosso corpo físico, mental e espiritual. Assim, pedimos a Deus permissão para vibrarmos por nós mesmos, criaturas que somos, tão necessitadas do amparo e da misericórdia divina. Que assim seja, meu Pai, graças a Deus. E nos mantemos ainda em paz, em tranquilidade. Vamos fechando os olhos e finalizando os trabalhos da noite com a prece que tu nos deixou, meu Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. E assim seja, e assim nós vamos agradecendo a presença de todos que estiveram conosco nessa noite. Se vocês puderem contaminar os amigos e espalhar os nossos trabalhos de terça-feira, nós vamos fazendo uma corrente do bem, de muita luz e energia, ok? Muito obrigado a todos, fiquem na paz, fiquem com Deus e com Jesus, que assim seja.